E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E hoje eu gostaria de começar o vídeo com uma pergunta. E se eu falasse para vocês que é possível você comprar muitos imóveis e é possível você ter participação em vários imóveis com pouco dinheiro, você acreditaria? Você acreditaria que realmente com pouco dinheiro, com talvez R$ 100, cento e poucos reais, você já consiga ter participação em muitos imóveis? É sério isso? É verdade? Eu não estou enganando vocês com essa? Eu não sou um golpista? Claro que não. Isso é possível e eu vou mostrar para você o mecanismo nesse vídeo. Com os fundos imobiliários isso é possível. Sabe o que é um fundo imobiliário? Quer saber como ele funciona? Continue acompanhando o vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. Só que antes de eu começar realmente a falar dos fundos imobiliários com vocês, eu gostaria de fazer o convite de você já se inscrever no canal e já apertar o sininho para não perder nenhuma notificação. Dê o seu voto de confiança, que eu sempre tento trazer conteúdos relevantes para você. E também não se esqueça de deixar o like no vídeo, porque isso me ajuda muito. E se você deixar para o final, talvez você esqueça. Então já dá o like agora e bora pro vídeo. Então vamos lá. O que é um fundo imobiliário? Como funciona essa possibilidade de você poder investir em imóveis e ter participação em muitos imóveis com pouco dinheiro? Gente, fundo imobiliário basicamente é o seguinte: é um fundo de investimento que vai reunir recursos de diversos investidores, assim que o fundo de investimento se caracteriza, né? Ele reúne recursos de diversos investidores, só que o fundo imobiliário reúne esses recursos para investir no setor imobiliário. Então, falando novamente, é um fundo que vai reunir recursos de diversos investidores para investir no setor imobiliário. E esses fundos são divididos em cotas, e essas cotas desses fundos imobiliários podem ser compradas e vendidas pelos investidores. Então, para você entrar num fundo imobiliário, você tem que comprar as cotas desse fundo e você também pode sair facilmente desse fundo vendendo as cotas do fundo para outros investidores. Então, em poucas palavras, um fundo imobiliário é isso, fundo de investimento que investe no setor imobiliário. Os cotistas, como são chamados os investidores, negociam as cotas entre si, podendo entrar e sair do fundo de uma forma bem simples e bem fácil. Agora, como isso realmente funciona? Como esse fundo é feito, no que exatamente ele investe, onde eu posso comprar e vender essas cotas? Continua comigo no vídeo que eu vou explicar tudo para você. Como funciona isso, já começando a partir da próxima imagem. Eu fiz algumas imagens para ilustrar para você e eu já vou mostrar uma explicando o papel de duas figuras importantes dentro de um fundo imobiliário, que é a administradora do fundo e o gestor do fundo. Acompanha comigo. E aqui está o esqueminha que eu prometi. Então, fundos imobiliários também conhecidos, presta atenção, também conhecidos como FIIs ou FIIs, eu já vi pessoas usando os dois termos, eu particularmente falo FII, eu sei lá, acho mais legal que falar FII, mas beleza. Basicamente, seria a sigla para fundos de investimento imobiliário, ok? Então, como funciona essas duas partes do fundo, a administradora e a gestora? Começando pela administradora do fundo. Gente, o que é a administradora de um fundo imobiliário? É basicamente uma empresa, tem que ser uma pessoa jurídica, só que uma pessoa jurídica devidamente autorizada na CVM, ou na Comissão de Valores Imobiliários, que regula isso, certo? E essa é uma empresa que ela é responsável pelo fundo. Ou seja, ela vai cuidar de todos os aspectos cotidianos do fundo. Exemplos, ela vai fazer o regulamento do fundo, que o fundo imobiliário tem que ter um regulamento. Ela vai prestar contas aos cotistas. Ela, enfim, vai tomar conta de todo o dia a dia administrativo do fundo, para que o fundo efetivamente funcione. Então, geralmente, essa empresa, muitas vezes, enfim, ela é um banco, ela é uma empresa ligada ao setor financeiro. E essa empresa, ela vai contratar um gestor para o fundo. Então, o gestor do fundo é contratado pela administradora para que faça, como o próprio nome já diz, a gestão do fundo. E como se faz a gestão de um fundo imobiliário? Essa pessoa vai escolher a carteira do fundo. E por carteira do fundo imobiliário, entenda-se os ativos que o fundo possui, ou seja, os imóveis que o fundo possui, ou então, como eu vou falar mais para frente dos tipos de fundo, até mesmo dívidas imobiliárias que esse fundo pode comprar para receber essas dívidas. O gestor é a pessoa que vai ser responsável por comprar tudo isso. Então, exemplo, quais imóveis comprar?
Quais as localizações desses imóveis? Vou comprar de quem? Vou alugar para quem? Quem define tudo isso é o gestor do fundo, que é contratado pela administradora exatamente para isso, para gerir a carteira do fundo. Então, inicialmente, essas são duas figuras muito importantes nos fundos imobiliários. A administradora do fundo, que é a empresa que vai tomar conta de todo o dia a dia administrativo do fundo, e o gestor, que vai realmente gerir os ativos que o fundo possui. E sem essas duas figuras, um fundo imobiliário não pode existir. Então, uma vez que o fundo é pensado, que uma empresa administradora tem essa ideia, vamos fazer um fundo imobiliário, tem esse projeto de investimentos aí. Uma vez que o fundo tem a gestão, pelo menos uma gestão definida, tal pessoa foi convidada, foi contratada para gerir esse fundo e tal. Esse fundo precisa entrar no mercado. E como isso funciona? Como é que um fundo entra no mercado? Semelhantemente às ações, quando um fundo entra no mercado, quando um fundo imobiliário entra no mercado, ele vai fazer um negocinho chamado de IPO, que é uma sigla em inglês que significa Initial Public Offering, ou oferta pública inicial. Basicamente, um IPO num fundo imobiliário vai ser uma oferta inicial de cotas ao mercado. Então, as primeiras cotas serão oferecidas ao mercado para que os investidores comprem essas cotas diretamente do fundo imobiliário, sendo que é através dessa emissão inicial de cotas que o fundo vai arrecadar dinheiro. E eu fiz um esqueminha também que eu vou mostrar para vocês agora, explicando esse processo de como um fundo entra no mercado, como um fundo arrecada dinheiro e como você já pode começar a se beneficiar com os fundos imobiliários assim que eles entram no mercado. Presta atenção no próximo desenho. Então, como você pode ver aqui, a administradora responsável pelo fundo, ela inicialmente tem que fazer essa oferta pública inicial e os investidores interessados nesse fundo inicialmente, eles vão comprar essas cotas. Quando eles compram essas cotas, o dinheiro todo vai para o fundo que acaba de nascer. Então, basicamente é assim que o fundo arrecada dinheiro no início. A administradora lança as cotas ao mercado, os investidores compram e, como você consegue ver a setinha, aí o fundo vai receber o dinheiro e vai ter o dinheiro para que ele exista e comece a investir nos ativos imobiliários que ele precisa. Então é bem simples. A administradora vai lá, faz o IPO, os investidores vão comprar as cotas e o fundo vai receber o dinheiro. Uma vez que esse fundo existe e já está com dinheiro para ser investido, vai entrar a figura do gestor, porque o gestor ele vai, como eu já falei, gerir, decidir o que comprar, o que vender no fundo, o que manter e tudo mais. Então, o gestor do fundo, como você pode acompanhar aí embaixo, ele compra os imóveis e esses imóveis serão alugados para inquilinos, assim como funciona no dia a dia imobiliário mesmo. Se você tem uma casa alugada, funciona exatamente da mesma forma. Só que quais imóveis esse gestor vai comprar? Vão ser grandes imóveis, vão ser grandes empreendimentos. Então você vai ter fundos que investem em imóveis logísticos, você vai ter fundos que investem em imóveis corporativos, você vai ter fundos que investem em imóveis de renda urbana, ou seja, essas grandes lojas que tem nas suas cidades, exemplo, tá? Tem fundos que investem em lojas que estão locadas para pernambucanas, para açaí, enfim, para grandes redes aí. Você vai ter fundos que investem em shopping centers, e quando eu falo shopping center, eu não estou falando uma lojinha ou outra dentro do shopping, eu estou falando realmente todo o shopping center, todo o prédio do shopping, ou pelo menos uma grande participação nesse prédio do shopping center, é realmente tudo ali. Então são grandes empreendimentos imobiliários com valores de aluguel muito altos, ok? E aí o que vai acontecer? Uma vez que o gestor compra esses imóveis que formam o portfólio do fundo, você vai ter os inquilinos pagando o aluguel para o fundo imobiliário, porque é o fundo agora que vai ser dono desses imóveis. Então o fundo vai receber o aluguel e como os cotistas ganham dinheiro com isso? De forma mais direta. Todas as vezes que esse fundo recebe aluguel, ele com uma periodicidade bem regular, os fundos costumam pagar realmente todos os meses, dando uma renda mensal aos cotistas, vai distribuir esse aluguel recebido aos cotistas. E quantos cotistas vão receber? Aí vai ser proporcional ao número de cotas que eles têm. Mais para frente eu dei um exemplo mostrando como isso funciona com valores do mundo real.
Mas basicamente esse é o esquema central de como um fundo imobiliário funciona. Como você pode ver, a administradora faz IPO, os investidores compram as cotas, o fundo então recebe o dinheiro para investir, o gestor decide quais imóveis vai comprar, então esses imóveis são alugados, os inquilinos pagam ao fundo e o fundo, no final das contas, vai redistribuir esse valor dos aluguéis para os cotistas. É bem simples, mas acredito que só olhando isso aí você já consegue ver uma grande vantagem em investir em fundos imobiliários. E investir em fundos assim dá uma grande vantagem para os cotistas. Por quê? Porque, como eu disse lá no começo do vídeo, os cotistas, de uma forma indireta, terão participação em muitos imóveis e há fundos que realmente, gente, compram muitos imóveis. Tem fundos aí que tem 8 imóveis, 10 imóveis, 20 imóveis, enfim, muitos imóveis mesmo. Isso seria muito difícil para que uma pessoa como eu e você comprassem. Por exemplo, eu não consigo comprar um shopping center inteiro, mas um fundo consegue. E eu posso ter um dinheiro nesse fundo e, indiretamente, eu vou ter participação em diversos shopping centers por aí. Então é uma forma bem legal de você ter uma participação em muitos imóveis e você também não precisa lidar com o inquilino. Quem vai lidar com o inquilino é o gestor do fundo. Se alguém atrasar o aluguel, quem é que vai atrás? É o gestor do fundo. Você não precisa ir atrás de nada. Tudo que você tem que fazer é acompanhar. Eu, particularmente, vejo muita vantagem nesse mecanismo. E existem fundos aí, gente, que são muito grandes, que têm patrimônio bilionário e muitos imóveis investidos. O que, é claro, não é garantia de nada, porque, afinal, até os maiores gestores estão passíveis de erros, existe risco em qualquer tipo de investimento, mas com certeza te dá uma segurança bem maior na hora de investir. Enfim, mais pra frente eu posso fazer um outro vídeo explicando todas as vantagens e desvantagens de um fundo imobiliário. Por hoje eu vou focar apenas em como eles funcionam. Mas se você tá gostando já de ver e já tá achando uma opção interessante, continua acompanhando o vídeo aqui, porque ainda tem mais. Eu vou aprofundar um pouquinho mais o processo de funcionamento dos fundos. E o próximo passo é eu explicar como os investidores podem negociar essas cotas entre si. Porque uma vez que você compra um fundo imobiliário em um IPO, você pode vender sua participação para outro investidor, assim como você pode aumentar a sua participação comprando cotas de outros investidores. E se você não comprou cota de um fundo imobiliário em um IPO, nessa oferta primária de cotas, não se preocupe, você também pode entrar no fundo, pode comprar sua participação pela primeira vez comprando cotas de um outro investidor. Aí o mercado é livre, qualquer um pode sair vendendo suas cotas, qualquer um pode diminuir a sua participação vendendo cotas, qualquer um pode entrar comprando cotas e qualquer um pode aumentar a sua participação também comprando novas cotas. E onde essas negociações são feitas, onde você encontra o vendedor de cotas, onde você vende as suas cotas, né, encontra os compradores, tudo isso é feito através da Bolsa de Valores. E como funciona o mecanismo da variação de preço? Como eu sei que eu posso vender a tal preço ou comprar a tal preço, como eu sei qual que é o preço de mercado que está valendo. Tudo isso você vai ver na Bolsa de Valores. E eu vou te mostrar agora como funciona a variação desses preços. Então, como você pode ver aí, como funciona a variação do preço das cotas dos fundos? Basicamente, eles estão ligados a quantos investidores estão dispostos a pagar pela cota do fundo, exatamente como funciona com as ações de empresas. E geralmente, as cotas dos fundos imobiliários são negociadas aí em torno de R$100 e poucos, tá? Embora você vai encontrar fundos bem mais baratos, que custam em torno de R$10. Existem esses fundos também, só que eles costumam ter um patrimônio bem menor. Mas enfim, como é mais comum fundos negociados em torno de 100 e alguma coisa, eu fiz esse exemplo. Suponhamos que esse investidor comprou a R$103 a cota de um fundo imobiliário. Assim como acontece com imóveis, vamos fazer essa comparação, que na hora de você vender o imóvel, você tem que achar um comprador que esteja disposto a pagar o preço que você está pedindo. Na hora de negociar as cotas, costuma ser a mesma coisa. Na verdade, não costuma. Na hora de negociar as cotas, é a mesma coisa. Você tem que encontrar um comprador disposto a pagar o preço que você quer vender. Mas nem sempre você vai encontrar. E aí que o preço das cotas dos fundos vai variar. Porque muitas vezes vai ter dias que as pessoas não vão querer pagar o que você quer, mas vai ter dias que você vai encontrar pessoas que querem pagar acima do que você quer. E o preço que um fundo vale no momento para você comprar e também para você conseguir vender vai depender do quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Então, basicamente, quando tem mais gente querendo vender do que comprar, a cotação costuma cair. E quando tem mais gente querendo comprar do que vender, a cotação costuma subir. Funciona na lei da oferta e da demanda.
Então vamos supor que um comprador comprou a R$103 e na hora de vender, ou a totalidade das suas cotas, ou apenas algumas das cotas, enfim, ele encontrou um comprador que aceitou pagar apenas R$102,13 e essa negociação foi feita. O preço da cota é sempre baseado na última negociação. Então, se ele comprou a 103 e ele vendeu a 102,13 e essa foi a última negociação, quanto o fundo vale no momento? R$102,13. Esse seria o preço de mercado do fundo. E esse preço, gente, ele varia direto. A cada segundo pode ocorrer variação, a cada minuto pode ocorrer variação, porque, principalmente os fundos grandes, há pessoas comprando e vendendo esses fundos o tempo todo. E nem sempre elas compram e vendem pelo mesmo preço. Mas na hora de você fazer o processo lá é bem simples. É tudo hoje feito online, é tudo hoje feito da sua casa. Você pode fazer da tela do seu celular usando o home broker da sua corretora, que é o lugar da sua corretora, é o espaço virtual em que você pode comprar e vender essas cotas. Então, basicamente, você dá uma ordem. Eu quero vender tantas cotas ou quero comprar tantas cotas a tal preço. E encontrando uma pessoa que quer comprar ou vender a tal preço também, a transação já é feita automaticamente. É tudo bem simples. Mas então suponhamos que essa pessoa que comprou a 102,13, ela consegue vender a sua cota a 102,85. Digamos que passa um dia, passa vários dias, passa vários meses, enfim, o tempo aqui não importa. Ela consegue vender a 102,85. Se a última negociação foi feita a 102,85, quer dizer que o preço do fundo subiu. Pelo menos subiu do 102,13 que essa pessoa comprou. Digamos que essa pessoa aí teve lucro então na venda da cota. Mas suponhamos que essa pessoa que comprou 102,85 conseguiu vender a 103,10. Então o preço do fundo sobe novamente, porque a última negociação foi a R$ 103,10. E para cair novamente é o mesmo mecanismo. Deve acontecer uma negociação abaixo do preço da última negociação. Então digamos assim, que a pessoa comprou a 103,10, só que depois houve uma venda em que a cota desse fundo foi vendida a R$ 102,99, então o preço do fundo cai para R$ 102,99. E assim acontecem as variações no mercado. E lembrando sempre, essas variações podem acontecer a cada minuto ou a cada segundo, dependendo da quantidade de cotas negociadas ali no momento e do tamanho do fundo, de quantas pessoas querem comprar, de quantas pessoas querem vender. Isso é bem dinâmico. Só que se você investe num fundo imobiliário, eu não acredito que você tenha que se preocupar muito com isso. Assim como quando você investe um imóvel. Você não está preocupado quando você compra um imóvel se no mês seguinte, se hoje, se amanhã vai estar valendo menos ou vai estar valendo mais. Você tem um imóvel na mão, você quer alugar ele para outra pessoa, você quer gerar renda com ele. Esse é o conceito do fundo imobiliário. Não é importante se eu comprei a 103, por exemplo, e daqui a 5 minutos está valendo 102,95. Porque se você entra no fundo com a mentalidade de investidor, com a mentalidade de você realmente ter esse investimento indireto em imóveis e receber os aluguéis vindo desses imóveis e gerar renda, isso não é importante, ok? Claro, você deve acompanhar, você deve ver se os imóveis são de qualidade, você deve ver se há inquilinos, se não há inquilinos, se o fundo está saudável. Se o fundo estiver saudável e gerando para você os resultados que você espera, não há por que se preocupar com essas variações, assim como você não fica preocupado com essas variações quando você compra um imóvel no mundo real. Porque sim, no mundo real o preço do imóvel também varia, mas você não sente. A diferença dos fundos imobiliários é que o preço da cota que você comprou varia e você está vendo, mas o mecanismo é o mesmo. Então eu acho bem importante a gente ter isso em mente. Compre, se você for entrar em fundos imobiliários, com mentalidade de investidor, não de especulador. Porque para um especulador a variação de preços importa. Para um investidor ela já não importa. Ou pelo menos não importa tanto assim. Mas enfim, para eu encerrar esse vídeo e dar 2 exemplos finais, eu gostaria de falar da diferença dos tipos de fundos imobiliários que existem. E eu vou citar aqui os 2 tipos principais de fundos imobiliários que existem, que são os fundos de tijolo e são os fundos de papel. Então, primeiramente, o que é um fundo de tijolo? Fundos de tijolo são fundos imobiliários que vão comprar realmente imóveis físicos. Eles vão comprar, como o nome diz, tijolo. Então, um fundo que compra prédios corporativos, um fundo que compra prédios logísticos, prédios de renda urbana, compra shopping centers, enfim, que compra construções mesmo, construções reais, são os fundos de tijolo, que é o fundo aí que eu acho mais fácil da gente entender. Já os fundos de papel têm uma dinâmica um pouco diferente. Os fundos de papel vão comprar essencialmente dívidas imobiliárias. Então o fundo compra essas dívidas imobiliárias e conforme
os devedores vão pagando essas dívidas, o fundo vai recebendo essas dívidas e vai distribuindo o dinheiro recebido dessas dívidas aos cotistas. Por isso que são chamados fundos de papel. Eles não têm imóveis físicos. Eles têm o direito de pagamento de uma dívida e conforme as pessoas vão pagando, eles vão distribuindo e essas dívidas estão acompanhadas a um indexador. Então há dívidas indexadas à inflação, há dívidas indexadas ao CDI e por aí vai. E eu fiz agora 2 esqueminhas mostrando na prática como funcionaria um fundo de tijolo e como funcionaria um fundo de papel e também mostrando para vocês um exemplo um pouco mais real, um exemplo bem pé no chão do que esperar de recebimento desses fundos, ilustrando o mecanismo como esses fundos funcionam. E eu já posso dar até um spoiler, funcionam muito semelhantes. A diferença é que um vai comprar tijolo, prédios reais, e outros vão comprar dívidas. Então, primeiramente, eu quero dar um exemplo para vocês aqui dos fundos de tijolo. Eu fiz um fundo fictício, ok? Esse fundo não existe. É um fundo que eu criei para esse vídeo. Não vai procurar ele que você não vai achar. Esse fundo eu chamei ele de JFRU11, que significaria Jornada Financeira Renda Urbana. É o nome do canal aqui. Então suponhamos que esse canal abriu um fundo imobiliário, que eu tenho uma empresa que é administradora de um fundo e eu abri esse fundo JFRU11 para investir em imóveis de renda urbana, ou seja, eu vou investir em imóveis dentro aí de cidades, de perímetros urbanos, enfim, que eu possa locar para grandes empresas que vão oferecer serviço para você. Essa sigla meio doida que você viu aí, JFRU11, é bem comum, tá? No mercado financeiro. Os fundos imobiliários, na hora de você comprá-los, eles têm um código de negociação. Esse código vai terminar aí com o número 11, embora não saia achando que tudo que termina em 11 é fundo imobiliário, que não é. Você tem que dar uma pesquisada antes para saber. Mas todos os fundos imobiliários que eu conheço, pelo menos, têm o código final de negociação 11. E a sigla vai variar de acordo com o nome do fundo. Então, sempre uma sigla com o número 11 no final. É assim que você encontra um fundo imobiliário lá na sua corretora para comprar e vender. Então, JFR11 significaria Jornada Financeira Renda Urbana 11. Então, suponhamos que este fundo fictício comprou 20 imóveis, que eu fiz o IPO, então eu comprei 20 imóveis, e esses imóveis então serão alugados, o fundo vai receber os aluguéis, e com os aluguéis recebidos, o fundo ele tem obrigações a pagar. Não ache que o fundo não tem despesas, porque o fundo tem. Assim como se você comprar imóvel, você vai ter despesa com esse imóvel também. Há coisas que o fundo vai ter que arcar. Então, basicamente, o fundo recebe esses aluguéis mensalmente, o fundo vai pagar as despesas que lhe cabe, e após o pagamento de todas essas despesas, aí o fundo vai ter um lucro na mão. E aí esse lucro o fundo vai distribuir com os cotistas. E, gente, é importante eu dizer uma coisa, por lei, todos os fundos imobiliários, por lei no Brasil, isso é bem regulamentado, vão ter que distribuir aos cotistas, no mínimo, 95% do lucro semestral, ok? 95% do lucro semestral obrigatoriamente tem que ser distribuído aos cotistas. E eu tenho certeza que você já entendeu esse esquema, ele é bem simples. Então o fundo compra 20 imóveis, recebe os aluguéis, paga todas as suas despesas e distribui o lucro aos cotistas, sendo que semestralmente 95% desse lucro tem que ser distribuído aos cotistas. E eu dei um exemplo para vocês com números. Então suponhamos que o fundo emitiu, esse fundo fictício, JFRU11, ele emitiu 200 mil cotas. Isso é bem comum, tá? Os fundos emitem muitas mil cotas para eles arrecadarem o dinheiro suficiente para comprar esses imóveis. Então, nesse exemplo aqui, esse meu fundo, JFRU11, ele emitiu 200 mil cotas a um preço de R$ 105. Esse é o preço do IPO, tá? Da oferta inicial. Esse não é o preço de negociação no mercado. Porque uma vez que os investidores compram as cotas e o dinheiro vai para o fundo, como eu já demonstrei, as cotas são negociadas livremente no mercado. Mas aí o fundo não recebe nada com isso. O fundo ele vai receber quando ele emite as cotas e o dinheiro dos investidores vem para ele investir nos imóveis. O restante das negociações são feitas entre os próprios investidores, sem que haja nenhuma influência direta do fundo nisso. Então, entendido isso, o fundo emitindo 200 mil a um preço de 105, se você faz a conta 200 mil vezes 105, vai dar 21 milhões de reais. Com esses 21 milhões de reais que o fundo fictício aqui arrecadou, ele comprou aqueles 20 imóveis que eu falei. E aí o fundo vai alugar esses imóveis e vamos pensar, vamos dar de exemplo aqui, que esses 20 imóveis
rendem ao fundo mensalmente em aluguéis recebidos R$190 mil. E aí, fazendo uma conta bem arbitrária para exemplo aqui, eu pensei que 10% desse valor que o fundo recebe, ele gasta com despesas, então as despesas seriam aí R$19 mil nesse exemplo, e sobrou para o fundo de lucro R$171 mil. Desses R$171 mil aí, para facilitar o exemplo, gente, porque como eu falei, o valor que é obrigatório distribuir é um valor semestral, mas aqui como exemplo eu disse que o fundo vai distribuir 95% mensalmente. Mas mensalmente o fundo pode distribuir mais que 95%, menos que 95%, enfim, a lei obriga que seja 95% semestralmente. Só que para facilitar, eu coloquei 95% no mês aqui. Então, 95% de 171 mil seria 162.450. Então, o fundo retém os 5% do lucro e distribui aí, nesse exemplo, 95% aos cotistas. Sendo que no final, se você dividir esse valor a distribuir, que é 162.450, por 200 mil cotas, você vai chegar no valor de dividendo. O que seria o dividendo? Essa distribuição de lucros aos cotistas, isso chama-se dividendo. Então o fundo distribuiria 81 centavos de dividendos aos cotistas. E a conta é bem simples. Pega o valor que o fundo definiu a distribuir, que no caso 162.450, que no exemplo é 95% do lucro, divide pelas 200 mil cotas e você vai chegar a um valor de dividendo por cota, sendo o valor de 81 centavos por cota. E aí um exemplo bem realista para você ver a quanto eu posso esperar receber com um fundo imobiliário. Eu fiz o exemplo baseado aí nos 81 centavos por cota que eu mostrei para vocês na última foto, na última imagem. Então, se uma pessoa comprou 10 cotas desse fundo imobiliário, ela receberia R$ 8,12 naquela distribuição, naquele mês, R$ 8,12. Se uma pessoa comprou 50 cotas desse fundo imobiliário, ela receberia R$ 40,61 na distribuição de lucros nos dividendos. Se uma pessoa tem 100 cotas desse fundo imobiliário, ela receberia R$ 81,22. E se uma pessoa tem 500 cotas desse fundo imobiliário, ela receberia R$ 406,12. Então aqui você pode perceber que quanto mais cotas a pessoa tem, mais ela recebe. E quanto menos cotas a pessoa tem, menos ela recebe. Mas realisticamente é isso que você vai ver por aí. Esse é um exemplo bem pé no chão mesmo. Gente, é muito comum você ver fundos que distribuem aí por cota 80 e poucos centavos, 75 centavos, 60 e poucos centavos, assim como também você vai ter fundos que distribuem R$1, mais de R$1 por cota. Isso varia muito dependendo do fundo, dependendo do tamanho do fundo, dos imóveis do fundo, de quanto o fundo recebe e por aí vai. Só que se você para fazer as contas, e isso é minha opinião, ok? Compensa muito mais você comprar um fundo imobiliário do que um imóvel. Porque se você fizer a conta, cara, para receber R$ 406,12 desse fundo, do meu exemplo, se você faz uma média aí do que o cara gastou para comprar 500 cotas por esse valor, ele pagou bem menos do que para receber esse valor tendo comprado um imóvel. E ele está diversificado, porque o fundo tem 20 imóveis, enquanto essa pessoa desembolsaria um valor muito maior por um imóvel. No fundo, ele tem muitos inquilinos nesses 20 imóveis, enquanto que o imóvel que ele compraria de forma tradicional, ele teria o quê? Um inquilino. Então, por essas e outras, eu creio que é melhor investir no setor imobiliário através de fundos, porque você geralmente vai levar mais imóveis por um valor menor e vai ter mais inquilinos e mais segurança nos seus recebimentos. Mas enfim, seguindo essa mesma lógica, eu criei um outro fundo fictício que agora vai comprar dívidas de imóveis, que seria o JFRC11. De novo, é um fundo fictício, ele não existe, ok? E esse fundo, aqui na minha sigla, significaria Jornada Financeira Recebíveis, certo? JFRC, Jornada Financeira Recebíveis. No caso que esse fundo vai comprar dívidas de imóveis. E, gente, essas dívidas têm nome no mercado financeiro, inclusive. Essas dívidas são chamadas de CRIs ou CRIs. O que seria um CRI? É um certificado de recebível imobiliário, que basicamente é uma dívida de imóvel. Você, sem um fundo imobiliário, pode comprar um certificado de recebível imobiliário, sem depender de um fundo. Só que eles costumam ser caros e o risco deles é muito alto. Então, compensa você comprar, se você quiser investir nisso, um fundo imobiliário que investe neles. Porque o fundo vai ter milhões, vai ter muito dinheiro, coisa que você provavelmente não tem. Vai poder comprar muitas e muitas e muitas dívidas, coisa que você não vai conseguir comprar.
E se der problema em uma dívida, eles têm muitas outras dívidas. Fica bem pulverizado o negócio. Enquanto se você comprar sozinho isso aí, você comprar uma dívida só e essa dívida dá problema, você ficou na mão. Então a vantagem de um fundo de papel é você se aproveitar desse monte de dívidas imobiliárias que são feitos por aí, de uma forma muito diversificada. Eles vão comprar muitas dívidas. Nesse exemplo, esse meu fundo aqui comprou 70 dívidas diferentes. E o recebimento dessas dívidas vai para o fundo. Eu peço até desculpa porque eu acabei de perceber que eu não mudei a palavra aluguéis ali. Não seria aluguéis, seria recebimento de dívidas, ok? Então foi um erro meu aqui. Mas basicamente, o fundo compra 70 dívidas e ele vai receber essas dívidas. E aí, gente, funciona igualzinho. Uma vez que o fundo recebe essas dívidas, ele vai pagar as despesas. E uma vez que o fundo pagou todas as despesas que ele deve, vai sobrar o lucro e ele vai pegar esse lucro das dívidas recebidas e vai redistribuir entre os cotistas. Então, novamente, dando um exemplo com números aqui para vocês. Vocês já viram que a lógica é a mesma, o que vai diferenciar é que o fundo de tijolo vai receber aluguel, enquanto o fundo de papel vai receber dívida. Nesse exemplo, o fundo também emitiu 200 mil cotas, só que emitiu a um preço um pouco maior, emitiu a um preço de R$110. E o valor arrecadado foi, então, 22 milhões de reais. Você faz 200 mil vezes 110, vai dar 22 milhões. Então, o fundo vai pegar esses 22 milhões arrecadados no IPO, né, na oferta pública inicial, vai investir nas dívidas imobiliárias e vai receber aí dessas dívidas, nesse meu exemplo, 210 mil reais. Desses 210 mil, o fundo retirou as despesas aí, que eu tive que definir arbitrariamente para esse exemplo, então suponhamos que as despesas do fundo nesse mês sejam 15.200 reais, e de lucro o fundo tirou 194.800 reais. E aí, novamente, esse valor é semestral, mas eu, no exemplo aqui, coloquei um valor a distribuir de 95% dos lucros do mês, e 95% de 194.800 deu aí R$ 185.060 reais. E aí é você fazer a divisão simples, você pega todo o valor a distribuir e faz dividido por 200 mil cotas, e nós chegamos aí ao valor do dividendo por cota de 93 centavos. Então você repara que a lógica do fundo de papel é exatamente a mesma da lógica do tijolo. O que muda é o tipo de ativo que eles investem. No caso, novamente, o fundo de papel vai investir na dívida. E uma vez que você tem o valor a ser distribuído, o quanto realisticamente esperar receber deste fundo de papel. No caso aqui, uma pessoa que tem 50 cotas do fundo receberia R$ 46,26. Uma pessoa que tem 200 cotas do fundo nessa distribuição dos lucros receberia R$ 185,06. Uma pessoa que tem 500 cotas receberia R$ 462,65. E uma pessoa que tem 1.000 cotas receberia R$ 925,30. E a lógica é a mesma. Se você for colocar na ponta do lápis, muito provavelmente você vai ver que comprar essa quantidade de cotas do fundo imobiliário foi muito mais barato do que você comprar um imóvel apenas e você receber um valor semelhante ao que você receberia no aluguel, tendo investido bem menos. Eu creio que com esses exemplos já deu para você entender bem como os fundos imobiliários funcionam. Esse é o esquema básico, tá? Claro que tem muitos outros indicadores que você deve olhar, como por exemplo a vacância. Às vezes nem todos os imóveis vão estar alugados. No caso, nos fundos de papel, a inadimplência, às vezes alguma dívida pode não ser paga. Enfim, há outros detalhes, mas provavelmente eu farei outro vídeo assim no futuro. Eu quero gravar muitos vídeos de investimentos ainda. Então, lembre-se, continue seguindo o canal que você com certeza vai ver mais informações sobre o assunto no futuro. E para eu encerrar esse vídeo realmente, eu só tenho que te informar que os fundos imobiliários possuem algumas taxas a serem pagas. Só que não se preocupe que essas taxas não vão afetar o seu rendimento diretamente, no sentido de você ter que desembolsar o dinheiro para pagar essas taxas. Quando você recebe o seu dividendo, você já recebe ele descontadas essas taxas, ok? Então nada tem que sair do seu bolso. Isso, inclusive, anos atrás, quando eu conhecia esse mecanismo, era uma dúvida que eu tinha. Nossa, será que eu vou ter que pagar a taxa do fundo? Não, pelo menos diretamente não. Isso daí já está descontado no valor que você recebe. Então você já recebe o seu dividendo líquido das taxas. Mas mesmo assim, se os fundos imobiliários tiverem taxas muito altas, é um valor a você considerar. Ninguém quer investir em um fundo com taxas abusivas, porque afinal, no fim das contas, o seu dividendo vai ser menor se a taxa do fundo for mais alta. Só que geralmente essas taxas não costumam ter valores tão altos, tá? Essas taxas costumam ter aí um valor de no máximo 2%, muitos fundos até menos, tem fundos que não chegam a 1%, tem fundos que ficam 1 e pouco por cento. Isso ao ano, tá?
E as taxas mais comuns que você vai encontrar nos fundos imobiliários, e aqui eu só vou falar as mais comuns, são as taxas de administração, as taxas de gestão e as taxas de performance. E isso vai depender do fundo. Tem fundo que cobra de gestão e administração com uma taxa única, tem fundo que não tem taxa de performance, tem fundo que tem taxa de performance. Mas basicamente a taxa de administração é uma taxa para manter os custos do fundo a serem arcadas com a administradora, porque a administradora tem custos para manter o fundo, tem que tirar esse dinheiro de algum lugar, então ela cobra essa taxinha sobre os rendimentos, taxa de administração a ser paga pelos cotistas anualmente. A taxa de gestão, que é para remunerar o gestor, porque afinal o gestor está lá trabalhando no fundo no dia a dia e o dinheiro para pagar ele tem que vir de algum lugar, então os fundos cobram a taxa de gestão. E a taxa de performance é um incentivo para o gestor. Então, se o gestor performar bem, e aí eles colocam um benchmark, ou seja, um número base ali, que se o gestor excede esse benchmark, ou seja, passa aquele indicador e performa acima daquilo, ele recebe um bônus que é uma porcentagem daquele resultado extra que ele teve para remunerar ele, enfim, para incentivar que ele bata esses benchmarks. E geralmente o que é que o gestor tem que passar? Eles colocam lá ou CDI mais alguma coisa, ou IPCA, que é a inflação, mais alguma coisa, aí o fundo vai definir um valor base ali, uma taxa base, um indexador base, e o gestor excedendo aquilo, ele vai ser remunerado. E essa taxa aí costuma ser um pouquinho maior. Você vai encontrar fundos aí com 20%, por exemplo, de taxa de performance. Mas aí é uma taxa paga ao que excede aquele valor. Há pessoas que gostam dessa taxa, há pessoas que não gostam. Mas, de qualquer forma, você sempre recebe os seus rendimentos já descontadas essas taxas. Isso é uma informação que eu tenho que falar. Então é isso aí. Eu acredito que com essas informações você já tenha conseguido entender de forma básica como funciona um fundo imobiliário, como funcionam os fundos imobiliários. Tem alguma dúvida ainda sobre algo que eu falei? Deixe nos comentários, eu não hesitarei em responder. Eu vou responder a sua dúvida com o maior prazer. Gostou do conteúdo? Deixe um like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para que você não perca nenhuma notificação, porque eu sempre tento trazer conteúdos que são relevantes para você e que vão ajudar em sua vida financeira de alguma forma. Não se esqueça também de seguir o meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, que nele eu também posto conteúdos que serão relevantes para a sua vida financeira, assim como os vídeos desse canal. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado a vocês a entenderem como os fundos imobiliários funcionam e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!